Primeiro, registrar a minha indignação, deputado Eduardo Cunha, por ainda vê-lo sentado nesta cadeira sem reunir condições morais para isso. Segundo, a minha indignação de vê-lo abraçado com um traidor da democracia que tenta usurpar a cadeira da presidenta, que é o senhor Michel Temer, que não tem voto para tal. Terceiro, quero expressar aqui que ficou muito claro para a sociedade brasileira qual é a aliança pelo impeachment, que reúne corruptos, torturadores, como Jair Bolsonaro, e traidores da pátria. Em respeito aos trabalhadores que usam o vermelho da luta e a bandeira do Brasil, do campo e da cidade, que estão nas ruas, com muito sacrifício e convicção, dizer: a luta apenas começou. Em respeito à democracia, à Constituição, não há crime. Presidente Dilma é honesta, não há crime, portanto é golpe. A crise política brasileira se iniciou com as investigações da Operação Lava Jato. Lula deixou de ser um ente político intocável para ser pelo Ministério Público Federal como aquele cuja atuação foi relevante para o sucesso da atividade criminosa. A crise política brasileira é o resultado daquele que talvez seja o mais desastroso governo da história do Brasil. O país registra 7 trimestres consecutivos de redução do PIB, a pior marca desde que o índice começou a ser calculado em 1947. De 2014 até o fim de 2016, a projeção é de queda acumulada de 8,7%, e a taxa de desemprego está em 8,5%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A atual situação econômica do Brasil vem causando muita preocupação a toda a parcela da população que depende do seu próprio trabalho para garantir seu sustento. Seja empregados ou empresários, estão todos preocupados com os rumos que nossa economia vem tomando nos últimos tempos. Essa preocupação com a atual situação econômica do Brasil vem fazendo com que empresários adiem investimentos novos e empreendedores aguardem momentos menos incertos para seus projetos. Como em todo momento de incerteza, uma séria dose de pânico se confunde com a frieza dos números, e por isso é importante termos uma visão real do que está acontecendo. Tirando o governo atual, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de economia e finanças vê tranquilamente os sinais de deterioração do quadro econômico. Não precisa nem ler revistas e relatórios de consultorias especializadas. Basta fazer suas compras mensais em qualquer supermercado. Concorda? É possível observar que esta crise vem afetando a população de maneiras distintas. Para os jovens que ainda não estão à procura de emprego, é mais difícil notar o que está acontecendo com o nosso país. Os que gerenciam seu próprio negócio foram afetados indiretamente devido à diminuição de clientes. E existem também aqueles que perderam seus empregos e tiveram uma drástica mudança em suas vidas. Tais afirmativas podem ser confirmadas com as entrevistas a seguir. Você está ciente sobre a crise política brasileira? Com certeza. E qual a sua opinião a respeito? Eu acho que isso tinha que acontecer em algum momento, porque essa crise política já vem vindo há muitos anos, e agora com o que aconteceu, né, o que a gente está vendo na TV, tinha que culminar nisso para poder prevalecer as instituições. Você foi a favor do impeachment? Fui. Por qual motivo? Eu acho que o que o PT provocou para o Brasil já vem de muito tempo, a nível de corrupção do próprio sistema político brasileiro, que não pune os políticos, né? E eu acho que o PT teve uma busca pelo poder
do poder pelo poder. E isso culminou na situação atual do Brasil e no que a gente está vendo hoje, dia a dia. Você foi afetado pela falta de empregos no Brasil? Eu fui, enquanto prestador de serviço, os meus clientes ficaram desempregados. Então eu, como prestador de serviço, fui afetado indiretamente ou quase que diretamente. Em relação a São Vicente, quais suas expectativas para a próxima eleição? Eu ainda não tenho expectativas, porque não sei quem são os candidatos para a próxima eleição. Mas assim, o que eu espero é que quem for administrar São Vicente entenda isso como uma empresa que tem as suas receitas e suas despesas e saiba administrar isso de uma maneira saudável, salutar, que devolva à cidade aquilo que ela merece em relação aos serviços e aos impostos que ela arrecada. Como jovem, que solução você sugere para que o atual momento político seja resolvido? A nível nacional, eu acho que tem que ter uma reestruturação, tanto econômica quanto política. Tem que ter pessoas de caráter lá em cima, não pode ser qualquer um como está sendo agora. E a nível populacional, eu acho que a população tem que ter uma melhor consciência de como votar, em quem votar, que hoje não acontece isso. As pessoas votam por votar e dane-se, e depois ficam reclamando do jeito que o governo está, mas não se liga no que está fazendo, entendeu? Eu acho que eles têm que ter uma melhor consciência política. Por isso que eu sou a favor de ter política nas escolas, no ensino médio. Eu acho que tem muito professor que vai puxar a sardinha pro lado deles, isso é vero, só que é algo bom para iniciar os jovens como nós na política. Que solução você sugere para que o atual momento político seja resolvido? Eu, apesar da gente ter ainda um descrédito com relação aos políticos, eu creio que o Michel Temer, que é o atual presidente do Brasil, ele deve fazer algumas mudanças benéficas, porque a Dilma não conseguiu ter pulso para mudar algumas questões, principalmente na questão de trabalho, questão de emprego, né, que trabalho e emprego é a mesma coisa, mas assim, em termos de política de administração pública, eu acho que ela deixou a desejar. Então, saúde, segurança, a educação, são esses tópicos que a gente precisa estar bem e a gente está muito mal. Você está ciente sobre a crise política brasileira? Eu estou bem integrado. Qual a sua opinião a respeito? Infelizmente o país chegou num buraco tão fundo. Acredito eu que, pela minha idade e pela vivência que eu tenho, que nós atingimos esse ponto por falta de amor ao país. É o que eu acho. Você foi a favor do impeachment? Completamente, totalmente. Por qual motivo? Pela incapacidade desse governo que está aí de gerenciar o nosso país. Ele só pensava em benefícios próprios. E eu, por exemplo, na minha experiência de vida, eu acredito que essas pessoas que estão gerenciando o país, eles são suspeitos moralmente, é a minha opinião. Você participou de algum protesto contra ou a favor do governo de Dilma Rousseff? Nesse ponto eu fui covarde. Eu reconheço que eu fui covarde, porque eu acredito que eu não sou boi de manobra. Por que boi de manobra? Porque as pessoas usam o pessoal para um determinado segmento e utilizam dessas pessoas e fazem em benefício próprio, nunca em interesse do país. Então eu não vou participar disso. Qual sua preferência de partido político? Eu tenho uma filosofia. Aqueles que estão lá em cima e já demonstraram falta de capacidade, para mim, Miguel Arcanjo Santos Filho, eu acredito que tanto PT, PMDB, PSB ou qualquer tipo de partido de populismo está provado no mundo
no mundo, em todas as nações, que não funciona. Você foi afetado pela falta de empregos no Brasil? Não, eu sou da Petrobras, aposentado da Petrobras, e isso não me afetou. Mas isso não quer dizer que não me comove a minha opinião a respeito daqueles que foram afetados. Em relação a São Vicente, quais suas expectativas para a próxima eleição? Você vê. Eu acho que a incapacidade desse prefeito que está aí e o anterior que deixou uma batata muito quente para a cidade de São Vicente, é meio difícil reverter essa situação. Porque ninguém pensa na cidade de São Vicente. Você vê, o Márcio França, que é o vice-governador, ele podia ter interesse em resolver, ou pelo menos tentar ajudar a cidade de São Vicente. Nós sabemos que o problema é financeiro, que o São Vicente ele não conseguiu resolver as suas dívidas com o Estado, então ficou bloqueado. Mas mesmo assim, o vice-governador ele poderia perfeitamente ajudar a cidade, mas não, é interesse político. Ele quer punir um partido que não é o partido dele. E aí pôs o filho dele, que você sabe, aqui entre nós, é um banana. Quantas pessoas, em média, você conhece que estão desempregadas atualmente? Como eu te disse, né? Como eu sou aposentado, eu não estou integrado. Não estou integrado nesse problema. Só pela mídia, que a gente sabe, o que é lamentável, porque isso gera, inclusive, para nós vai afetar no futuro o número de desemprego, porque a arrecadação do INPS vai diminuir e muito. E ninguém está pensando nisso. Se está pensando, ninguém está tentando resolver. Então, para mim, vai ser preocupante, porque no futuro os aposentados não vão ter arrecadação suficiente para manter seus benefícios. E isso é preocupante. Que solução você sugere para que o atual momento político seja resolvido? Se nós tivéssemos caráter, eu digo nós, o povo brasileiro, inclusive os políticos, fecha as portas, começar tudo de novo. Todos aqueles que sejam suspeitos de qualquer tipo de problema político, ou envolvimento com tramóias, ou sei lá, teve assim de repente algum envolvimento em termos de benefício próprio, que esse pessoal ficasse alijado de uma futura eleição e que fosse feita uma nova eleição, mas com transparência, e que essas pessoas tivessem idoneidade moral e capacidade moral de resolver a nossa situação. Eu acredito que talvez aí seja um dos caminhos. Não digo que seja a solução, mas seria um dos caminhos. Como puderam notar, as opiniões divergem, mas todas apresentam uma crítica ao governo atual e também clamam por mudanças. Além das entrevistas presenciais, para atingir um maior número de pessoas, foi divulgado formulários nas redes sociais para os moradores locais. Foi realizada uma pesquisa na internet sobre o governo federal e municipal, onde 27 internautas responderam as seguintes questões. Das respostas, uma grande porção das pessoas tinham conhecimento sobre a crise política e mais da metade eram contra o impeachment. A pesquisa surpreende quanto aos resultados sobre a participação nos protestos, onde 85% deles responderam que não fizeram parte. A maioria não foi afetada pela falta de empregos diretamente, porém conhecem, em média, 7 ou mais pessoas que não possuem trabalho no momento. É comum ouvir que o Brasil necessita de uma reforma política. O motivo para isso é porque convivemos com métodos e costumes antigos, alguns deles datados desde os tempos das colonizações. Estamos todos de acordo, mudar é preciso. Ocorre que nenhuma transformação para obter níveis razoáveis ocorre da noite para o dia. A mudança política exige tempo e reflexão. Portanto, para que o processo político comece a receber oxigênio, precisamos plantar as sementes. E as sementes estão nos jovens. Precisamos olhar melhor para o papel do jovem na sociedade. Para ter noção de sua importância, nas últimas eleições, mais de 5 milhões de eleitores possuíam entre 16 e 24 anos.
Infelizmente, esse universo se encontra muito afastado da política do país. E as razões são aplaudíveis. Escândalos, falta de burocracia, mentira, roubo, todos esses fatores afastam o jovem da vida política e do interesse por política. Na ausência de projeto ético e de uma sinalização comprometida com mudanças, os jovens acabam desviando a sua atenção para outras prioridades. É triste verificar que milhares de jovens, levados pela atração dos bens materiais e do consumismo, acham política algo desinteressante. Afinal, a política é a arena central da construção do futuro coletivo. Mas você deve estar pensando, ué, eu também não sou jovem? Quem sou eu para falar alguma coisa? Pois bem, se não acreditam em mim, escutem o que alguém mais velho tem a dizer. Eu quero agradecer você, jovem, preocupando, porque o futuro de vocês é que está em jogo. E eu penso muito nisso. Vocês deveriam ser a solução. Cabe a vocês, jovens, decidirem se querem continuar esse tipo de falcatrua. E vocês têm que observar se alguém tem essa tendência de levar vantagem. E vocês eliminar essas pessoas e criar novos caminhos para o nosso país. Que eu acho que é importante, porque eu já estou numa idade avançada que eu acredito piamente que não seria o ideal eu me manifestar, mas sim vocês. Vocês são a nossa solução. É o que eu acho. Muito obrigada.